O excepcional valor cultural do património religioso justifica uma visita prolongada, em particular neste tempo de férias para muitas pessoas. Se estiver no norte de Portugal, por exemplo, lembre-se que a região acolhe um terço das catedrais do país: Braga, Bragança, Lamego, Miranda do Douro, Porto, Vila Real e Viana do Castelo. A Operação Rota das Catedrais, que nasceu em 2009, através de um acordo de cooperação celebrado entre o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa, tem ajudado a promover intervenções de qualificação e valorização deste património. A coordenação e acompanhamento técnico é da competência da Direção Regional de Cultura do Norte. Um projeto que o Ministério da Cultura assumiu já como prioritário há uns anos, em parceria com o Secretariado Nacional dos Bens da Igreja e que delegou em cada uma das direções regionais a sua promoção no seu território. Nós, depois de termos uma primeira fase no âmbito do programa de programação CREN até 2014, entendemos manter como prioritário também no âmbito do novo ciclo de programação do Norte 2020 a Rota das Catedrais como uma das ações a manter. E, portanto, temos na Rota das Catedrais alocado uma verba ligeiramente superior aos 2,5 milhões de euros, embora o limite da candidatura sejam 2,5 milhões, e que se prendem com um investimento de requalificação das catedrais do norte do país. O património será tão mais salvaguardado, tão mais valorizado, quanto mais conhecido for e, acima de tudo, quanto mais as pessoas o sentirem e quanto mais laços de identidade e afetividade tiverem com estes bens do património cultural. Só assim o vão preservar e o vão sentir e o vão vigiar e o vão proteger de outros a quem nós não conseguimos chegar com tanta facilidade. Cada vez mais turistas chegam de todas as partes do mundo. Em 2017, 7,5 milhões de pessoas escolheram o Porto e o norte de Portugal como destino, um aumento na procura com um forte impacto no chamado turismo cultural. Isto é reflexo do trabalho de qualificação, é reflexo da descoberta da região e é muito interessante que nós, claro, todos nós falamos muito das grandes cidades, mas é muito importante perceber que mesmo quando saímos daquilo que são as zonas de alta densidade e passamos às zonas de baixa densidade, os números do turismo mantêm os mesmos índices e, em alguns casos, até maiores do que... Claro que temos que fazer isto sempre numa análise percentual, naturalmente, mas tem sido muito... O número de visitantes em Miranda, em Bragança, tem sido sempre também muito crescente em relação ao... Tem sido um contínuo de crescimento. A reportagem da Eclésia foi até ao norte do país conhecer o trabalho desenvolvido pela Direção Regional de Cultura em várias operações de valorização do património, incluindo a Igreja de São Gonçalo de Amarante. O edifício começou a ser restaurado em agosto de 2013, numa obra que demorou 9 meses a ser concluída. Uma igreja histórica junto à famosa ponte sobre o Tâmega, que ainda hoje apresenta as marcas das invasões francesas de 1809. Mas o pior inimigo do património vem do ar. Esta fachada sofreu com as invasões francesas. Quando foi a célebre batalha da defesa da Ponte de Amarante, 1809, os franceses estavam deste lado, os portugueses estavam daquele. Os franceses queriam atravessar a ponte para Trás-os-Montes e os portugueses não deixavam. Ora, os portugueses atiravam para os franceses mosquetes, portanto balas de mosquete, que era o que tinham, e balas de canhão. Estes recôncavos que nós vemos aqui, tudo isto são balas de canhão.
E se repararem mais de perto para as colunas, veem rodelinhas cinzentas que são das balas de mosquete, que nós deixamos tudo, porque achamos que vestígios de uma guerra, de uma batalha, têm que existir, fazem parte do sítio. Mas a guerra foi, em termos de dano, foi muito menos danosa do que as bombas. A Igreja de São Gonçalo é o monumento mais visitado de Amarante e, além da sua importância histórica, é um local de referência para os devotos da região. No interior do edifício, o pároco fala sobre o que significa este espaço como símbolo de uma paróquia viva. Aqui a igreja, o templo sagrado, serve para os sacramentos. O sacramento da Eucaristia, onde nós celebramos o mistério pascal de Jesus Cristo, e para a escuta da palavra. Dessa palavra nós compreendemos que somos pedras vivas. E do sacramento da Eucaristia compreendemos que esse templo santo que nós somos é Deus em nós. E, portanto, a Igreja construiu templos ao longo da história, da história da humanidade, do cristianismo, e estes templos significam esta espiritualidade cristã. Uns templos mais enriquecidos, uns templos maiores, outros mais pequenos, para dizer daquilo que o homem é capaz de dar a Deus. E nesta igreja nós vemos aquilo que o homem no seu tempo foi capaz de dar o seu melhor. Os artistas deram o seu melhor. A comunidade cristã vai procurando também ser digna deste património, procurando preservar, dignificar e mostrar aquilo que é a nossa grande riqueza. Nós agora temos de construir a igreja também no mundo, na caridade, na verdade, na justiça, no ensino, pois partindo daqui para o mundo inteiro. Evidentemente, esta igreja de São Gonçalo é muito visitada então isso também nos enriquece muito pela tradição, mas há uma grande responsabilidade também nossa, da comunidade, que está muito atenta também a este edifício de pedras vivas, que às vezes também vai ficando necessitado de intervenções e que nós também temos de estar à altura de poder resolver essas dificuldades. A Diocese de Lamego é uma das mais históricas de Portugal, sendo possível recuar até pelo menos ao século VI. Em 1882 chegou a ser decidida a sua extinção, mas a oposição unânime do clero, povo e município levou o governo a desistir deste propósito. A sede de Lamego foi fundada em 1129. É uma catedral gótica que mantém a torre quadrada original, mas o resto da arquitetura reflete as modificações feitas nos séculos XVI e XVII. Nós continuamos realmente a ter a Catedral de Lamego como uma referência e até por acaso é a única catedral da região Douro Sul e nós até edificamos há pouco, mandamos fazer um altar que é alusivo precisamente a esta região onde a Catedral de Lamego está implantada, que representa uma videira, que é a planta característica de Douro, obviamente, e que tem uma relação profunda com a Eucaristia, e portanto quisemos realmente que a Catedral de Lamego tivesse também essa especificidade que é ter a ver com, portanto, no seu altar da celebração, ter a representação, a marca da região de Lamego, a região Douro Sul, de que Lamego é a capital. A parte histórica, portanto, a parte urbana mais antiga estava no castelo, dentro das muralhas, depois fora das muralhas, na zona de Almacave, na zona da Rua da Seara, e depois, progressivamente, a cidade foi se estendendo aqui para esta zona, que é o vale de um pequeno rio, que é aqui chamado Rio Coura, e foi-se alargando a partir daqui. A Senhora dos Remédios, portanto, o santuário é muito posterior, é do século XVIII, digamos. Certamente que a Catedral de Lamego ainda é a referência máxima aqui, não só da nossa diocese, mas mesmo da nossa cidade. O edifício histórico, sede de uma diocese que antecede o início da nacionalidade, merece a atenção da Direção Regional de Cultura do Norte. A intervenção que está programada na sede de Lamego
tem várias componentes e nessas também vamos ter o apoio certamente da fábrica da igreja, mas há uma em particular que nós queremos levar a cabo a partir deste ano, eventualmente ainda não temos os prazos marcados porque não está ainda contratualmente estabelecido, mas em termos de programação que seja iniciada este ano, que é precisamente a intervenção na fachada. A fachada tem várias patologias, sobretudo a igreja e a torre, e que queremos estabilizar, designadamente através de aspectos que têm a ver com a segurança e com a estabilidade do janelão central, quer que tem a ver com aspectos de suster a degradação dos granitos da fachada. O concelho de Tarouca, na diocese de Lamego, é o território onde se iniciou a presença da Ordem de Cister em Portugal. Os chamados monges brancos tiveram a proteção de Dom Afonso Henriques, desempenhando um papel relevante no processo de afirmação do Reino de Portugal como entidade política autónoma. Conhecer o património é, por isso, conhecer a história e compreender melhor o presente. A Direção Regional de Cultura do Norte quer instalar uma rede de monumentos no Vale do Varosa, abrangendo os concelhos de Tarouca e de Lamego, numa estratégia integrada a nível regional. A instituição, embora seja uma instituição pública, tem uma missão, e essa missão é cuidar do património no sentido de o recuperar, não é? Reabilitar, restaurar, de lhe dar essa integridade material, mas com o objetivo de o devolver a alguém. Vamos ser claros, em bom rigor, o património não existe. Que é assim uma coisa, não existe. O que existe é uma relação que se cria entre os objetos, sejam eles edifícios, sejam eles objetos móveis, e as pessoas. E é preciso suscitar e alimentar esta relação entre os objetos e as pessoas e as comunidades. Aquilo que alimenta de vida o nosso património. De facto, ele precisa de estar íntegro, portanto precisa de cuidados materiais, mas precisa daquilo que nós poderíamos dizer cuidados espirituais. Precisa de estima. A seiva que dá a vida às coisas é a estima que nutrimos por ela. Precisamos de habitar os espaços com a música, com o teatro, com a literatura, com a vivência. É disso que nós precisamos e isso é a tal relação. Isto só acontece quando existe relação. Isto não precisa de ter uma hierarquia de qualificação. É muito bom, não precisa dessa hierarquia, precisa dessa vivência. Pelo seu caráter e valor muito particulares e capital simbólico, os espaços patrimoniais espalhados pela região norte reúnem condições para se assumirem como âncora de uma renovada oferta de experiências culturais e criativas, dinamizando a economia, envolvendo as comunidades e valorizando de forma sustentável a sua paisagem natural e cultural. Miranda do Douro, a cidade, nasceu para dar origem à Diocese Transmontana e à sua primeira catedral. Uma marca de identidade que permanece até hoje, evocando uma longa história que nem sempre ficou bem resolvida quando a sede diocesana passou para Bragança. Pois esta questão da identidade tem que ser sublinhada e sobretudo por aquela parte histórica que vocês viram aqui em Miranda, da criação da Diocese. Todo este percurso histórico da identidade tem que ser sublinhado aqui em Miranda do Douro. As pessoas têm uma identidade muito enraizada e nós fazemos questão de sublinhar isso. E hoje em dia, no mundo que vivemos tão globalizado, a identidade é cada vez mais, digamos, especial. A valorização do património, num esforço de criação de sinergias alargadas a todo o território,
tem consequências positivas com claras repercussões ao nível das comunidades locais. Há muitas formas de dinamizar as catedrais. A Direção Regional tem, de alguma forma, através de alguns projetos nos últimos anos, nomeadamente posso citar a Rota das Catedrais, temos vindo a fazer esse trabalho. De alguma forma, nomeadamente agora, posso sublinhar um projeto que é os Dias do Património, que vamos ter aqui um evento que vai nesse sentido de articular uma dinâmica com a população, com a comunidade, com as escolas, com as crianças, para divulgar este espaço que é magnífico, quer dentro, quer fora. E também criando o espetáculo para que as pessoas sintam que o património não é uma coisa chata, não é uma coisa séria, não é uma coisa em que eu não quero estar. Eu quero estar com o património, eu quero viver o património, eu quero sentir o património. Queremos ter cientistas dentro do património cultural. Nós usamos os cientistas para a programação das intervenções, temos protocolos com a Universidade do Porto, com a Universidade do Minho, com a Universidade de Trás-os-Montes, que nos apoiam muitas vezes a adotar soluções técnicas resultantes de investigações laboratoriais, mas temos cientistas que estão a acompanhar, a fazer estudos históricos, mas precisamos depois de trazer a outra dimensão, que é a dimensão do humano para o património, não é? E analisar o que é a paisagem cultural humanizada. Esta paisagem cultural hoje não é só o verde, é também a presença da catedral, o que é que a catedral fez a Miranda, como é que Miranda se desenvolve a partir da catedral, o que é que pessoas cá estiveram, esta história. A Sé de Vila Real, a antiga igreja de São Domingos, é um raro e valioso exemplo transmontano da arquitetura gótica. Ainda hoje impressionam a extrema robustez dos seus muros ou a escassa iluminação do interior, elementos conotados com o românico que se prolongaram ao longo de toda a Baixa Idade Média no norte do reino. A nível arquitetónico e monumental, o melhor exemplar religioso aqui da cidade de Vila Real e talvez da Diocese também. Portanto, é uma visita obrigatória que se deve fazer quando se vem a Vila Real. Foi construída, segundo dizem os testemunhos históricos que temos, no século XV, portanto, com esses elementos românicos e góticos, portanto, um gótico com cedências ainda ao românico. Depois, com algumas introduções também já no tempo do Barroco, nomeadamente as aberturas que foram feitas para as janelas, onde agora estão, portanto, estes vitrais, se assim se pode chamar. Portanto, isto já é elemento barroco, porque antes não tinha tanta, era mais escura a Sé. Também isso ajuda, também a própria luz que se vai dando também, que é teologicamente símbolo também da luz de Cristo, que nos ilumina. E depois, portanto, o elemento barroco, que é aquele retábulo que veio do convento de Odivelas, no século XX. Muito tempo passou antes que o antigo templo dominicano albergasse a sede da Diocese de Vila Real, criada em 1922. Hoje, a história convive com um projeto inovador, nos quais destacam os trabalhos em vidro do pintor João Vieira, uma composição inspirada no prólogo do Evangelho segundo São João e nos outros 3 evangelistas. Um diálogo com a arte, reforçado pela presença de um novo órgão de tubos. Este diálogo deve ser permanente e depois há o diálogo cultural, que é feito de forma especial através da arquitetura da Sé, portanto, para as pessoas que vêm cá visitá-la e podem também, portanto, admirar a Sé como monumento. E depois a questão da música, portanto, os concertos do órgão sinfónico que se têm realizado desde que foi inaugurado em 2016,
tem havido concertos todos os meses, ininterruptamente. São vários os exemplos de uma nova dinâmica de turismo cultural e religioso na região norte. Em causa está a salvaguarda e proteção do património, mas também a sua dinamização, divulgação e consequente fruição por parte do público. Temos consciência de que as peças valem por si, mas valem muito mais do que a própria peça, vale o seu contexto, vale a vivência que têm e aquilo que elas podem permitir para o futuro, não é? E, portanto, é essa ligação à comunidade, em trazendo as pessoas para dentro, não é? Transformando-as em agentes de transformação, e é isto que, de certeza, vai operar uma grande qualificação naquilo que é o turismo cultural que nós queremos. O turismo cultural importa. Claro que importa, mas importa numa perspectiva de valorização. Não é só de chegar, fotografar e sair, mas é de chegar, fotografar e conhecer. Sair, de facto, com conhecimento e com esta ligação afetiva.